Então, quando eu falei de uma situação de escola bíblica, que as lágrimas me vieram, lá no final desse conteúdo você vai entender, por essa explicação aqui, melhor o que eu estou falando lá, é que me veio uma tristeza de alguém que deveria estar cooperando para um ensinamento de Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, e também os ensinamentos práticos ao qual ele deixou para os discípulos e para nós. Em vez dele estar ajuntando, ele estava espalhando. Ele poderia estar ajudando a alcançar as almas, a qual Deus me levou a transmitir Cristo como único Senhor e Salvador. E as pessoas aceitaram, até famílias inteiras. E eu, como que sozinho, estava visitando essas famílias. Porque não é só a pessoa entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. É ajudá-la a entender o caminho do Senhor dentro dessa doutrina, desse ensino, a qual a igreja desta época, principalmente Assembleia de Deus, onde eu congrego, parece que não tem mais. Os trabalhos hoje são mais inspirados, voltados para congresso, festas, fama, popularidade, pregadores de destaque, promover pregadores, cantores agradáveis ao ouvido dos líderes, do povo. E pouco se ensina a ser discípulo e fazer discípulo, porque isso não tem praticamente retorno de popularidade, de dinheiro, de fama, como ser pregador, cantor de congressos, de festas, fazer agendas. E eu explicando que Deus me inspirou a ajudar as pessoas a entender o caminho que se deve andar. Eu até procurei esse professor em outra oportunidade, se ele não poderia ajudar, a mocidade não poderia ajudar. Procurei outras pessoas na congregação para ajudar, mas o ministério não é voltado para isso. Em vez dele inspirar aquilo que Deus me deu para fazer, que é bíblico, ele falou que eu não deveria estar visitando, porque eu não era pastor. E outros assuntos dentro desse aspecto, de ser rejeitado dentro daquilo que está dentro da doutrina da palavra de Deus. Algo eu gostaria de usar em segunda ou terceira pessoa, mas eu vou ter que usar em primeira mesmo. Que Deus me levou a fazer na prática. Um dos embates meu com professores de escola bíblica, alguns, é porque o que eles julgam, o que eles aprenderam teoricamente, alguns nem teoricamente, Deus me levou a aprender na prática, fazendo, vivendo. Aí quando eu chegava e transmitia essa informação dentro da doutrina da palavra, do assunto da matéria ainda, da revista da escola bíblica, a qual nós usamos na Assembleia de Deus, o professor, ele combatia, porque ele não sabia do que eu estava falando, ou não aceitava o que eu estava falando, porque ele só ficava na teoria. É muito diferente você pegar alguém que vai para um seminário, vai para um cursinho, recebe uma formação teológica e vai dar aula de outro que vive aquilo no dia a dia, todo dia, na rua, nas famílias. Então, eu percebi as dúvidas que as pessoas tinham, que também eram minhas dúvidas. Quando eu comecei a buscar a Deus, comecei a meditar naquele assunto, e ao evangelizar as pessoas no dia a dia, nas casas, na rua, em qualquer lugar praticamente, as pessoas tinham dúvidas, a qual eu já tinha estudado, outras eu ia estudar,
para ajudá-los a entender o caminho que se deve andar. Alguém que fica só dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma denominação, púlpito, escola bíblica ali, ele não tem essa base, ele não tem essa experiência.